Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esta missa está sendo celebrada pela alma de Sandra Custódia, professora do Colégio Santa Maria de Boa Viagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, muitas vezes achamos que é perda de tempo pensar no mistério da morte, mas não é. Pensar no mistério da morte é uma graça que Deus nos dá, para que na vida terrena possamos fazer escolhas justas e sensatas. Nós nos conhecemos e sabemos que muitas vezes as nossas escolhas são bem injustas e bem insensatas. Por isso, peçamos ao Pai perdão de nossas faltas, para podermos celebrar com toda a dignidade esta Santa Eucaristia. Tende compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, cremos que vosso Filho morreu e ressuscitou por nós. Concedei que por este mistério nossa irmã Sandra, adormecida em Cristo, por ele ressuscite para a alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Livro da Sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Os olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. Sua partida no meio de nós, uma discriminação. Mas eles estão em paz. Os olhos dos homens parecem ter sido castigos, mas a sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus nos pôs à prova e achou desígnios de si. Provou-os como se prova ouro de fogo, e aceitou como ofertas de holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me caminham e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia num caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me darão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e
e com óleo vós ungis a minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de me seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aos caríssimos amigos e irmãos que estão participando desta celebração por meio do YouTube, nessa transmissão, quero lhes dizer que esta missa é uma homenagem do Colégio Santa Maria de Boa Viagem à professora Sandra Custódia. Vejamos. Nós estamos diante de um mistério. Morte e vida são mistérios. Primeiro, que fique bem claro, nós não estamos celebrando a morte. Ninguém celebra a morte, nós estamos celebrando a vida nova. Sandra, agora a professora Sandra, está numa dimensão diferente da nossa, uma vida completamente diferente, nova. Nós não sabemos nem entendemos como é, mas à luz da fé podemos vislumbrar um mundo completamente novo e diferente do nosso. Outra coisa, a nossa preocupação agora não é mais com Sandra. Sandra, ela está guardada no seio do Pai. Devemos rezar pelos mortos, mas devemos rezar sobretudo por nós, os vivos. E sempre que celebramos uma missa dessa natureza, a exortação é dirigida a todos nós. Que acordemos para o Senhor enquanto é tempo. Sandra teve o seu tempo, antecipou a sua Páscoa definitiva. Domingo nós celebramos a ressurreição do Senhor, a Páscoa. Então, Sandra antecipou a sua Páscoa. Vivenciou primeiro do que nós, e todos nós um dia iremos participar da Santa Páscoa. Mas vejamos. Uma coisa é vermos a morte
na casa de um amigo, de uma pessoa conhecida. Outra coisa é quando o mistério da morte se aproxima de nós, nos toca. Muitas vezes toca o nosso sangue. No caso da professora Sandra, uma pessoa intimamente ligada ao Colégio Santa Maria. Professora querida, dócil. Então, quando a morte nos toca de perto, muitos questionamentos vêm à nossa mente. O que é a morte? E não encontramos uma resposta. E o que é a vida que termina com a morte? Não há resposta. E o que vamos encontrar após a morte? Não há resposta. São questionamentos que devemos responder à luz da fé. Vejamos, toda a nossa fé baseia-se na ressurreição. Sem a fé na ressurreição, nossa fé seria simplesmente mais uma entre muitas outras crenças. Mas nós acreditamos, é por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios: se não acreditamos na ressurreição, vã é a nossa fé. Não teria sentido a celebração de hoje. Não teria sentido a Eucaristia. Então nós estamos celebrando porque nós acreditamos na ressurreição. É o fundamento da fé cristã. No mundo que já não crê e quase nada tem a dizer sobre a vida e sobre a morte, alguma coisa deve nos iluminar. E o que vai nos iluminar é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus só ilumina aqueles que têm fé, mesmo que a fé seja do tamanho de um grão de mostarda. O próprio Jesus diz: uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de transportar montanhas de um lado para o outro. E o evangelho que eu escolhi para esta missa tem uma palavra de conforto para a família de Sandra, para a família Santa Maria, os colegas professores, diretores, os amigos, os que fazem o Santa Maria. Aqui nós encontramos uma palavra de conforto. Não se perturbe o vosso coração. Olha que palavra. Tendes fé em Deus. Então é uma palavra de conforto para todos nós. Não se perturbe o vosso coração. Caros irmãos e irmãs, nós fomos criados só para o bem e a felicidade com Deus. Agora o homem, quando eu falo homem, é a humanidade. Agora o homem, desde o princípio, se afastou do Deus da vida. Então o que é que aconteceu? Ficou desaprumado, desarrumado. Quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos desarrumados, desaprumados. Deus é vida. É por isso que nós não celebramos a morte, celebramos a vida. Deus é vida, Ele não é o autor da morte, não tem parte com a morte, nem entende nada de morte. Ao contrário, a morte é a separação do Deus da vida, como as trevas são a separação da luz do sol. A morte não é invenção de Deus, mas do diabo, e experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Então nós pertencemos a Deus, então não pertencemos à morte. O livro do Eclesiástico vai nos dizer, no capítulo 17, eu acho que tem, se eu não me engano, o versículo 1, que o Senhor tirou o homem da terra
e a ela faz voltar novamente. Deu aos homens, quer dizer, a nós, deu aos homens um número preciso de dias e um tempo de vida. Entenderam o que estou falando? Quer dizer, os nossos dias estão contados. Nós somos ingênuos, muitas vezes, e bobos. Achamos que somos eternos. Então os nossos dias são contados. Nós não sabemos a hora que o Senhor nos visita. Por isso a exortação é para que acordemos para o Senhor enquanto é tempo. Ele não avisa, vem como um ladrão. É por isso que sempre somos chamados a viver na vigilância, com as nossas lamparinas acesas, para que o Senhor não nos encontre no escuro. Então, nós estamos num tempo atípico, vivendo um tempo muito estranho, muitas mortes. E aí, devemos nos colocar aí e procurar entender e ler os sinais de Deus. O que Deus quer de nós, com tantos sinais de morte? Eu digo com certeza, Ele quer a nossa vida, quer a nossa vida. Como nós celebramos o mistério, e morte e vida são mistérios insondáveis, então nós não podemos explicar muitas coisas a respeito. Então nós temos os dias contados, acordemos para o Senhor. Mas Deus não nos abandona às mãos da morte. Ele nos enviou o seu próprio Filho, em tudo igual a nós, menos no pecado, porque nos ama e quer nos ver vivos. Caros irmãos e irmãs, só uma lembrancinha aqui. Os índios, no passado e ainda hoje, procuraram viver o mistério da morte melhor do que nós, sem a tragicidade que nós damos à morte. Quanto mais pecamos, mais medo temos da morte. Então os índios olham a morte de uma forma diferente de nós. Quando morre alguém na tribo, eles não têm essa tragicidade do enterrar o irmão. Coisa triste enterrar o irmão ou cremar. Não. Vejam a dimensão de esperança que os índios dão à morte. Quando morre alguém na tribo, eles dizem: nós vamos plantar o nosso irmão. Então quem planta tem o quê? A dimensão de esperança. Claro, naquela época eles não sabiam, eram pagãos, mas já são indícios de ressurreição, de Páscoa, de esperança. Quem planta, espera um renascer. Vamos acreditar que a professora Sandra foi plantada para nascer de novo, num mundo novo, totalmente diferente do nosso. Nós não sabemos, mas à luz da fé, nós que temos fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, podemos imaginar esse mundo totalmente novo, sem o peso da idade, sem a doença, sem o cansaço do trabalho, sem a exaustão da vida, sem a depressão. Nós podemos vislumbrar a luz da fé. E com certeza, a professora Sandra já está nessa luz, iluminada pela luz do Senhor, abraçada por Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a tradição da igreja nos diz que Maria, Nossa Senhora, diz o seguinte, que ela não morreu, ela adormeceu. Então, à luz da fé, imaginemos que Sandra foi plantada para nascer de novo, mas também ela não morreu. Ela adormeceu e acordou nos braços do Senhor. Então faz parte dessa nova milícia, dessa nova dimensão do céu. Temos que imaginar com essa natureza de esperança e de alegria. Então hoje nós celebramos com o Colégio Santa Maria a Páscoa definitiva, antecipada da professora Sandra, tão querida pelo colégio, pelos alunos, pelos pais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Elevemos as nossas preces a Deus, pedindo paz e felicidade para nossos mortos. Senhor da vida, acolhei em vossa morada eterna nossa irmã Sandra, que partiu deste mundo. Senhor, dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Quem estiver participando desta missa pela transmissão pode dizer em casa: Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor da vida, consolai os familiares, parentes e amigos de nossa irmã Sandra. Senhor, dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor da vida, enxugai as lágrimas de todos os que perdem prematuramente seus entes queridos. Senhor, dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor da vida, diante do mistério da morte, aumentai em nós a fé e a esperança na vida eterna. Senhor, dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor da vida, confortai os que sofrem e recompensai os que fazem o bem aos outros. Senhor, dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Ó Deus, nosso Criador e Redentor, concedei aos vossos filhos e filhas falecidos o perdão dos pecados, para que obtenham por nossas preces a misericórdia que sempre desejaram, por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de clemência, acolhei as oferendas que vos apresentamos, implorando a salvação da vossa serva Sandra. E porque jamais duvidou da bondade do Salvador, encontre em vosso Filho um juiz compassivo que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 é o
Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando, seu auxiliar Limacedo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos da vossa filha Sandra, que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes complementar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos.
enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Você que está participando desta celebração por meio da transmissão, pode fazer a sua comunhão espiritual. Se recolhe um pouco, inclina a cabeça, fecha os olhos, quem puder pode se ajoelhar, quem não fica sentado ou de pé, e faz a sua comunhão espiritual neste momento. Oremos. Ó Deus, vosso Filho deixou-nos no sacramento do seu corpo o alimento dos que partem desta vida. Concedei a nossa irmã Sandra, por este viático, chegar à mesa do Cristo na vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora você que está participando desta celebração, pode ficar de pé, inclinar sua cabeça para receber a bênção dos fiéis defuntos. A cada invocação, digam amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção. Ele que na sua bondade criou o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Amém.
Deus nos conceda o perdão dos pecados e a todos os que morreram, a paz e a luz eterna. Amém. E a todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com Ele. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A toda a família Santa Maria, desejo uma Santa Páscoa. Celebramos agora a Páscoa definitiva de Sandra, da professora Sandra, mas já amanhã nós iniciamos, no final da tarde, a missa da instituição da Eucaristia, exatamente o início do Tríduo Pascal. O que é o Tríduo Pascal? Já começamos a celebrar a Páscoa em 3 dimensões. Sexta, sábado e domingo. Começa na quinta-feira, mas a quinta-feira à tarde já é o domingo, porque o calendário litúrgico exatamente é pelo calendário judaico. Ao entardecer já é o outro dia. Então eu desejo a toda a família Santa Maria uma Santa Páscoa, que possamos celebrá-la na sua plenitude, apesar de estarmos celebrando 2 anos a vigília, a grande vigília pascal de portas fechadas. Santo Agostinho diz que é a mãe de todas as vigílias. Então aqui eu estarei unido ao Colégio Santa Maria e toda a sua família. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.